Hoje é aula sobre peelings químicos. Então, você que estava aí no grupo, você que está no grupo, você que está chegando agora no YouTube. O que eu vou pedir para quem está entrando agora na live? Já pega material para anotação. Porque eu tenho muito conteúdo aqui para passar. Claro que esse conteúdo da aula, ele vai ficar sim, tá? Disponível lá nos grupos. Bom, quem aqui já é meu aluno, comenta aí, para eu saber quem já é aluno, algumas carinhas aqui eu já estou até reconhecendo, né? A Vera, algumas pessoas aqui eu estou realmente reconhecendo. Vou abordar hoje aqui nessa aula, tá? Eu vou falar sobre os peelings químicos, eu vou explicar muito aqui sobre os ácidos. Você vai entender algumas diferenças, tá? Que existem nas profundidades dos peelings. Então, muitas vezes os profissionais, de uma maneira geral, têm medo, né? Inclusive, isso eu vou demonstrar aqui numa pesquisa que foi feita, que grande parte dos profissionais possuem essa insegurança na hora de trabalhar com ácidos. E isso se deve a vários fatores, ok? Então, hoje a proposta é que a gente consiga desmistificar várias informações sobre os ácidos, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. Bom, se tem alguém aqui que não me conhece, então pessoas que vão entrar depois nessa aula, quem ainda é o primeiro contato comigo, eu já vi que tem muitos alunos aqui, mas quem ainda não é meu aluno, eu sou a professora Vanessa Carvalho, e eu quero falar um pouco aqui do meu currículo. Eu sou farmacêutica esteta, pós-graduada em farmácia estética, na área de estética avançada pela Faculdade Beco, aqui em São Paulo, pós-graduada em farmacologia clínica, técnica esteticista pelo SENAC, já há mais de 20 anos, como técnica esteticista. Sou profissional de estética já, como eu já mencionei aqui, mais de 20 anos, e já ajudei milhares de profissionais em todo o mundo. Então, tenho mais de 1.000 alunos aí formados no Brasil e no mundo, através dos meus cursos em estética e principalmente nos peelings. Também sou especialista em peelings avançados e tenho desenvolvido aí muito conteúdo sobre esse assunto. E por que é importante eu passar aqui sobre o meu conhecimento, né? Quem que é a Vanessa? Porque muitas pessoas é o primeiro contato, e eu acho muito importante também passar aqui para vocês essa experiência que eu tenho já na área de estética, ok? Então, eu não sou uma pessoa aventureira na área e que vai ministrar aí conteúdos de forma aventureira. Então, já tenho aí já tenho um histórico profissional consolidado, tá bom? E claro, né, hoje, e aqui uma foto de quando eu ministrava cursos presenciais, ainda ministro cursos presenciais, eu comecei aqui através de cursos técnicos, era professora em cursos técnicos, e hoje eu ministro meus próprios cursos, já tenho aí a minha empresa de cursos há mais de 6 anos, exclusivamente só ensinando de forma própria, ok? Então, aqui já vamos começar ao conteúdo. Quem for entrando depois assiste novamente essa aula. É, falando aqui sobre os peelings químicos, ok? Por que muitos profissionais têm medo de peelings? Escreve aqui para mim, você ainda tem medo em trabalhar com ácidos? Qual a sua principal insegurança? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Então, a Manu respondeu aqui que ela tem medo de reação, tá? Então, a Manu, ela respondeu, tenho medo de reação. E hoje nós vamos desmistificar muitas informações sobre os ácidos, para que você, Manu, realmente perca esse medo, tá bom? Então, por que muitos profissionais têm medo? E claro, eu não posso deixar de falar do assunto mais comentado no último mês, nos últimos dias, que foi a morte de uma pessoa que, infelizmente, né, essa morte ocasionada pelo uso indevido do fenol, que é um peeling
extremamente avançado, um peeling extremamente perigoso e que foi utilizado de uma forma extremamente irresponsável. Eu sei que é um assunto que quem é profissional de estética já está até cansado, porque realmente foi exaustivamente falado. E com isso, quem já tinha insegurança em trabalhar com peelings, com certeza, tá? Com certeza absoluta, se a pessoa já tinha, nesse momento ela passou a ficar apavorada, tá? E com razão. Só não tem medo quem não tem responsabilidade, tá? Mas ao longo dessa aula eu vou falar um pouquinho mais sobre profundidade de peelings e vocês vão entender por que que aconteceu esse caso. Isso não se aplica a todos os ácidos, ok? Então é algo extremamente isolado, algo que aconteceu por uma irresponsabilidade, por uma falta de conhecimento e por uma falta, não existe outra palavra, uma falta realmente, uma irresponsabilidade por parte da pessoa. E aqui eu não digo nem profissional, porque a pessoa que fez esse peeling realmente não era uma profissional, tá? Não era uma profissional na área de estética. Então, nós não vamos ficar aqui falando sobre peeling de fenol, não é isso. Eu vou falar aqui sobre vários tipos de peelings, ok? Então, a primeira pergunta: qual a sua insegurança em trabalhar com ácidos? Uma das meninas aqui, a Letícia, ela já colocou que o medo de intercorrência ele sempre predomina, e isso não é só com ela. Então, eu vou ficar aqui no cantinho, um pouquinho menor aqui, vou deixar. Pronto, vou deixar a apresentação maior para você acompanhar aqui comigo. Então, primeira coisa, insegurança em trabalhar com ácidos, tá? Numa pesquisa que foi realizada com profissionais, mais de 30% dos profissionais responderam que tem sim insegurança, que tem sim medo de causar efeito rebote, medo de queimar a pele do cliente e não tinha resultados com os peelings que trabalhavam. Então, essas foram as primeiras não, as principais queixas de profissionais, tá? Que costumam trabalhar com peelings ou que não trabalhavam, ou que não querem de jeito nenhum trabalhar com peelings. Então, a principal insegurança. Por que que isso acontece? Então, vamos falar aqui sobre os profissionais. Primeiro, nós temos aqueles profissionais que eles são apenas aplicadores de produtos, né? Então, por que que as intercorrências elas vão acontecer? Primeiro, nós temos aquelas pessoas que só querem aplicar produtos. Então, são pessoas que não estudam, que preferem aqueles protocolos prontos, que qualquer vídeo do YouTube serve, tem preguiça de estudar. O mais importante é o dinheiro, que é o caso que a gente viu que teve aquela intercorrência bem importante. E o cliente, como ele não sabe, a pessoa não estuda mesmo, tá? Então, existem esses tipos de profissionais. E existem os profissionais diferenciados, que são aqueles que querem aprender, que se diferenciam pelo conhecimento, que montam seus próprios protocolos, que acabam lucrando mais com o conhecimento que têm. O que importa, em primeiro lugar, é o cliente. Ganha mais, sim, porque ele tem indicações, porque ele trabalha bem. Valoriza aquela certificação que ele tem e usa isso para atrair clientes, e são aqueles que vão se tornar autoridades. E para isso, o que que é importante você saber? Que essa insegurança, ela é normal. Para quem inicia o trabalho, ela é normal. Por quê? Porque você, como profissional, você precisa saber usar os ácidos. Não é algo que você simplesmente vai lá, vai assistir uma aula no YouTube, uma aplicação rápida lá de ácidos e você já fica sabendo, né? Então você já sai aí aplicando em todo mundo. Ou male termina um curso e já acha que é expert no assunto, não assiste aulas teóricas, pula lá, vê como aplica e sai aplicando em todo mundo. Não é assim. Ácidos exige realmente o conhecimento, tá bom? E aqui hoje nessa aula eu quero passar um pouco mais de conhecimentos de conhecimento e desmistificar várias informações. Bom, se você é um tipo de profissional diferenciado, que é aquele que quer aprender, então hoje realmente nessa live eu tenho muito conteúdo aqui para passar para você. Então vamos lá ao conteúdo. Então, primeiramente, vamos entender aqui
um pouco mais sobre os peelings. Primeira coisa, existem vários tipos de peelings, e isso é importante você saber, então anota isso que é importante. Os peelings existem vários tipos, não são só os ácidos que vão fazer efeito na pele. Nós temos os peelings físicos, que seriam quais? Os esfoliantes, que contêm esferas, as algas, sílicas, argilas, enfim. E eu sou ministrante também de um curso de um peeling, que ele é um peeling físico, que é o peeling de algas da marca Zena. É um peeling excelente, ele promove uma renovação celular muito grande e ele não é um peeling químico. Então, para ter descamação, não necessariamente eu preciso de um peeling químico, de um ácido. Porém, em algum momento, você vai precisar saber utilizar um ácido. E por quê? Algumas peles, mesmo que você seja um profissional que trabalha aí com injetáveis, então se você trabalha com harmonização facial, botox, preenchimento, só trabalha com injetáveis hoje. Se você atende um paciente que ele tem uma pele manchada, uma pele desvitalizada, uma pele com acne, que ele tenha algum poros dilatados. Hoje minha garganta não amanheceu muito bem, mas graças a muita pastilha eu consegui fazer essa aula hoje. Mas vamos lá, eu deixei a aguinha aqui e vamos que vamos. Bom, voltando aqui, em algum momento, independentemente da área que você é, se você trabalha com estética e trabalha com pele, em algum momento você vai sentir sim a necessidade de trabalhar com peeling químico. Mesmo que você já trabalhe, por exemplo, com o peeling de algas, que é um peeling excelente. Em algum momento, pode ser que o seu paciente ele não queira descamar, em algum momento ele queira um peeling que ele possa fazer numa outra ocasião, e aí nós temos uma variedade muito grande que são os peelings químicos, tá? Quais seriam os peelings químicos? Peelings químicos, eu tenho sempre um ácido associado, tá bom? Então anota isso, peeling químico sempre tem um ácido. Se não tem ácido, não é peeling químico. Ele pode ser, por exemplo, um peeling enzimático ou físico, que eu falei antes, mas também pode ser um peeling enzimático. Caso o peeling enzimático, nós utilizamos enzimas proteolíticas. Em geral, eles não descamam, mas eles fazem sim uma renovação aí da epiderme, tá? Mas de forma muito controlada. As enzimas normalmente são a papaina, bromelina, pumpkin enzyme, renilzyme, que são extraídos de frutas, são extraídos, por exemplo, da abóbora, que é o pumpkin enzyme. Então, eles são enzimas. Aí existem também os peelings mecânicos, por exemplo, o peeling de diamante, que ele é muito utilizado na estética, peeling de cristal, peeling ultrassônico. Eles são já considerados peelings mecânicos. E aí, nós temos os peelings elétricos, que nesse caso entraria o eletrocautério ou jato de plasma, também conhecido como o eletrocautério ou jato de plasma, tá? Então, assim, existe uma ponteira específica que você consegue trabalhar o peeling chamado peeling elétrico. Por que é importante, professor, eu saber disso? Porque você precisa entender que existem diferentes tipos de peelings, nem todos são químicos, e eu consigo ter outros resultados com peelings que não sejam químicos. Porém, hoje, aqui na nossa aula, nós vamos falar exclusivamente sobre os peelings químicos. Bom, e antes de falar aqui sobre cada tipo de ácido, já falando aqui sobre os peelings químicos, os ácidos, eles vão atuar em diferentes profundidades. Então, primeira informação que você precisa saber: o peeling químico, ele é à base de ácido, ok? Aí eu vou aprofundar cada ácido aqui. Então, quando eu falo que tem muito conteúdo, tem mesmo. Já começa a anotar aí que essa aula é rica. É conteúdo lá do curso completo, tá bom? Então, hoje você vai sair daqui sabendo muito mais sobre os peelings. Nós temos, então, em termos de profundidade, os peelings muito superficiais, quais são esses? Aqueles que vão remover somente a capa córnea. Onde fica a capa córnea? Essa primeira camadinha da nossa pele, bem superficial. Aí nós temos os peelings superficiais, que são os peelings epidérmicos, e é aqui que muita gente se engana. Por quê? Quando eu falo em peeling superficial,
A maioria dos profissionais vão entender que é um peeling que não faz nada, porém não. Peeling superficial, ele vai remover toda ou parte da epiderme, ok? Então, ele pode descamar ou não, e ele pode remover toda a epiderme, chegando aonde? Na camada basal. E calma que eu vou mostrar aqui a foto da pele e você vai entender onde é a camada basal. Depois, nós temos os peelings médios, que vão atuar na derme papilar. E aqui, o peeling médio, ele normalmente é um peeling que já causa um frost, ok? Então, a pele ela já vai ficar branca. E você vai ter uma necrose de toda a epiderme. Vai remover toda a epiderme, chegando lá na derme papilar. Nesse caso aqui, deixa eu colocar meu ponteiro. Vou colocar aqui meu ponteiro, uma canetinha. Então, normalmente, nesse caso aqui, ó, no peeling médio, ele exige já. Então, anota isso. O peeling médio, ele exige que você já domine os peelings superficiais. E por que acontece intercorrência? E aí vai aqui para a Letícia. Gente, por que acontece intercorrência? Porque a pessoa quer começar pelo fim. Então, vou até diminuir aqui, ó. Vou até diminuir. As intercorrências, então anota isso que é importante. As intercorrências, elas acontecem porque os profissionais querem começar pelo fim. A pessoa nunca viu um peeling na vida e ela já quer trabalhar com ácido tricloroacético, fazendo frost, fazendo peeling médio. E o peeling médio é para todo mundo? Não, ele é para minoria, porque eu trabalho retração de pele no peeling médio e vou trabalhar rugas profundas. Ou seja, a grande parte que são hipercromias, acne, enfim, eu consigo trabalhar com os peelings superficiais. E para eu chegar no peeling médio, eu preciso já conhecer e já ter experiência com os peelings superficiais. Então, quando as intercorrências acontecem, é porque as pessoas elas têm ansiedade e os profissionais querem começar pelo fim e não pelo começo, tá bom? Então, o peeling médio é esse. E o peeling profundo, professora? Bom, o peeling profundo, ele é um peeling chamado dérmico reticular. Ele vai atingir a derme reticular, que é lá a última camada da nossa derme. E esse peeling aqui, somente médicos podem realizar. E aí entra aquilo que eu falei lá no começo, daquele caso da morte, enfim. O peeling de fenol, ele é um peeling, além de ter todas as contraindicações que já é dele, aquele peeling que foi realizado foi um peeling profundo. Peeling profundo é em centro cirúrgico, ok? Não se faz peeling profundo nem em consultório. Então é importante que vocês tenham aqui esse conhecimento. Não comecem pelo final, comecem pelo início. E aí, para vocês entenderem melhor, então, aqui, essa é a camada córnea. Quando eu falo de um peeling muito superficial, ele vai remover essa camada. Quando eu falo de um peeling superficial, ele pode remover uma parte da minha epiderme. Aqui eu tenho as 4 camadinhas da minha epiderme. Então, ele pode remover parte da minha epiderme ou toda a minha epiderme, chegar lá na minha camada basal, tá? Então, não confundam essa informação. Peeling superficial não é um peeling bobinho. Peeling superficial não é aquele peeling que não faz nada. O peeling superficial, ele pode remover toda a epiderme. E a boa notícia, deixa eu aumentar aqui, que eu não sei se todos estão conseguindo visualizar. Bom, a boa notícia é que profissionais de estética, então esteticistas, cosmetólogos, técnicos em estética, normalmente os profissionais habilitados para atuar na estética, eles podem sim fazer o peeling superficial tranquilamente. O risco de intercorrência num peeling superficial, desde que você siga todo o passo a passo, ele é um risco muito pequeno. Quando ocorre, vão ocorrer por algumas questões. Por exemplo, falta de preparo dessa pele, alguma negligência no pós-peeling, mas durante o peeling ele é tranquilo para fazer, tá bom?
E aí a derme, aqui já é a segunda camada da pele. Quando eu falo num peeling médio, então ele pode atingir aqui, ó, a minha derme papilar. E quando eu falo de um peeling profundo, ele já vai atingir aqui a minha derme reticular, tá bom? Então é importante você saber isso, que existem diferenças nas profundidades dos peelings. E aí, além dessas diferenças, também nós temos alguns fatores aqui que vão influenciar na ação do peeling químico. Então, todo peeling químico é igual? Só porque eu tenho um ácido, então é a mesma coisa? Eu vou aplicar do mesmo jeito? Todos eles eu preciso neutralizar? Não preciso? O que vai depender? Qual que é o fator fundamental que vai depender aí para o meu peeling ter uma ação na minha pele? Então, tem alguns fatores. Primeiro deles, concentração. E esse vale para todos os peelings. Então, anotem isso que é importante. Concentração vale como fator de ação para todos os peelings, ok? Anota isso que é importante. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto maior a concentração do meu ácido, o percentual, a quantidade de ácido que eu tenho num cosmético, maior será a ação e a penetração desse ácido, tá bom? Então, isso é fator para todos os peelings. O que mais, Vanessa, que vai depender para que esse peeling ele tenha ação na minha pele? O pH do ácido, e calma que eu vou ainda explicar até o que é pH. pH do ácido, mas isso serve para todos os peelings, o pH? Não, ele serve para uma classe específica que é dependente de pH. Qual é essa classe? Em geral, os alfa-hidroxiácidos, ok? Então, todos os peelings, e calma que eu vou falar aqui quais são os alfa-hidroxiácidos. Outro fator que vai influenciar o tempo de aplicação. Tempo de aplicação para todos os peelings? Sim, o tempo ele influencia para todos os peelings. Porém, tem alguns peelings que o tempo ele é determinante para a ação. O que significa isso, Vanessa? Que tem alguns peelings, vou dar o exemplo: ácido retinóico, o ácido azelaico, são peelings que eu preciso deixar na pele um tempo. Eu tenho um tempo mínimo de 6 horas para que ele penetre na pele. Se eu aplicar e remover, simplesmente ele não vai ter ação, tá bom? Então o tempo, ele sim, ele é determinante. Outro fator, camadas de aplicação. As camadas, elas influenciam para todos os peelings? Não, aqui, as camadas elas são determinantes para peelings que são chamados camadas dependentes. E aqui eu tenho um exemplo muito clássico, que é o peeling de ATA, o ácido tricloroacético, ok? Então, esses fatores eles vão também determinar a ação do peeling químico na pele. Não adianta, com exceção da concentração, porque a concentração, quanto maior, maior a ação, para todos os tipos de peelings. Alguns, eles são determinantes aqui. Então, alguns, eu dependo somente do pH, é o fator predominante. Outros, o fator predominante é o tempo. Outros, o fator predominante são as camadas. Ok? E aí, falando aqui do pH, Vanessa, por que alguns peelings eu dependo de pH? Quando eu falo de ácidos, e anota isso que é importante, o nome ele já diz ácido. Se é um ácido, conclui que é um produto, né? Ele é um princípio ativo, mas vamos chamar de produto, porque ele já está aí finalizado, não é só o ativo, que ele tem um pH abaixo do pH da minha pele, para que ele tenha um efeito de peeling. Então, o pH da minha pele, ele é 5. E aqui falando um pouco da tabela de pH, para quem não lembra, então nós temos uma tabela que vai do 0 ao 14, ok? E essa tabela, deixa eu aumentar aqui o tamanho do ponteiro, que eu não estou gostando desse ponteiro, não. Só um minutinho, gente, já vamos continuar. Pronto. Eu tenho essa tabela que vai do 0 ao 14.
E no meio, que é o número 7, ele é o neutro, tá? Então, eu posso dizer que numa escala, produtos, princípios ativos ou substâncias que estão abaixo de 7 são substâncias ácidas. E o que está acima de 7 são substâncias básicas ou alcalinas. Ok, já relembrei aqui o que é o pH. Bom, sabendo disso, quando eu falo de um ácido, o ácido, ele, para que ele tenha um efeito de ácido na minha pele, ele precisa estar com o pH abaixo do pH da minha pele. E qual que é o pH da pele? Ele está aqui, entre 5 e 5,5. Então, uma substância que normalmente é um ácido, ela tem o pH abaixo. E por que eu preciso saber isso? Existem alguns ácidos, como por exemplo os alfa-hidroxiácidos, que eles são pHs dependentes. Então, são peelings que o pH, quanto mais baixo, maior será a penetração. E tem um outro detalhe: os alfa-hidroxiácidos eles precisam ser neutralizados. E é para isso que a gente precisa ter em mente aqui a questão do pH do peeling. Aí eu tenho, claro, o pH ele vai influenciar na formulação também, ele vai, tem outros fatores aí que o pH ele vai influenciar também. Mas aqui falando de peelings, vamos pensar na questão da ação. E aqui eu falo basicamente dos alfa-hidroxiácidos. Então eu tenho peeling, por exemplo, peeling de ácido glicólico, o pH dele que nós trabalhamos numa formulação, ele pode variar entre 2 e 3. Quanto mais alto o pH, então se eu trabalho com pH, por exemplo, um pH 3,5 e 4, esse peeling ele é mais seguro, ele penetra com muito menos velocidade, muito mais devagar do que um peeling que eu tenho um pH 2. Então, isso, claro, lá no curso, né, que nós temos aqui o curso completo, eu vou falar sobre cada ácido e pH ideal para que você tenha ação no peeling. Mas é importante você saber disso, porque não adianta, por exemplo, eu tenho um ácido glicólico, mas se eu coloco esse ácido glicólico com pH 4, às vezes ele não vai fazer efeito na sua pele. Mesmo que a concentração ele seja uma concentração maior, a velocidade de penetração desse peeling é uma velocidade muito lenta. E o mesmo eu digo ao contrário, tá? Então, assim, se eu tenho ácido glicólico, por exemplo, numa concentração a 10% e eu diminuo esse pH para 2 ou abaixo de 2, ele vai penetrar com muita facilidade. E aí, o que vai acontecer se ele penetrar rápido? Você pode sim ter um efeito de um ácido com uma concentração de 20% em um de 10%, porque o pH está baixo. Nossa, Vanessa, é tudo isso que envolve trabalhar com ácidos? É tudo isso que envolve trabalhar com ácidos, tá bom? Então, quando eu falo aqui de peelings, você precisa ter um conhecimento em várias questões. Não é só aplicar ácido, que isso é a coisa mais fácil do mundo. Ácido você higieniza, aplica, quando neutraliza, neutraliza, se não neutraliza, não neutraliza. Mas para você chegar nesse ponto, nessa etapa aí de aplicar o ácido, eu vou até diminuir um pouquinho aqui. Então, para você chegar nessa etapa, eu vou aplicar um ácido, eu preciso saber tudo que vem antes da aplicação do ácido, tá bom? E é por isso que eu estou falando aqui do pH, porque ele vai ser aí fundamental. Se você não entende isso, você vai achar que você vai comprar simplesmente um peeling, igual outro dia uma aluna ela me perguntou no grupo se ela poderia executar. E eu achei muito interessante essa pergunta, porque ela perguntou se ela poderia fazer um peeling, um preparo de pele, né, em uma sessão que usava um peeling, com um peeling da Principia, que tinha um pH 3,5. Só que o peeling que eu utilizava na aula que eu demonstrei era um peeling que ele tinha um pH 2,5. Então, não servia, porque se eu deixasse somente agir ali 10 minutinhos e removesse um peeling cosmético, não ia fazer o efeito desejado, simplesmente porque o pH ele era diferente.
tá bom? Então, por isso que você sim precisa ter esse conhecimento. Como eu falei aqui, aplicar ácidos é a coisa mais fácil. Se você digitar aí no YouTube como aplicar o ácido, sei lá, glicólico, você vai achar lá um vídeo que te ensina, mas tem informações específicas ali sobre o glicólico, sobre a molécula dele, sobre o que ele faz, sobre as contraindicações, que se você não souber isso, não adianta apenas ser um aplicador de ácidos. Então, quando eu falo lá do começo da live que existem profissionais que são aplicadores, são esses. Assiste o videozinho lá e sai aplicando. E aí onde as intercorrências acontecem, tá bom, Letícia? Então, é normal. Que bom que você tem medo de intercorrências. Porque o problema é quem não tem. O problema é quem sai aí aplicando ácido na cara do povo sem o mínimo de conhecimento. Tá? Então, essa live aqui, agora algumas pessoas já chegaram, a Júnia já está aqui, né? Júnia, minha aluna também, querida, lá dos Estados Unidos, está aqui. Assim, está uma live muito rica. Essa live eu vou deixar gravada porque eu sei que tem muito conteúdo e eu sei que quem assistir vai gostar. A Rose acabou de chegar. Rose, estamos aí fizemos aí um terço mais ou menos da live, tá? Mas vai ficar gravada para vocês assistirem, porque eu sei que 7 horas é um horário ruim mesmo, tá? Eu estou acostumada a fazer a live às 20 horas. Precisei fazer uma aula hoje mais cedo, então eu vou deixar gravado aqui para quem não conseguiu entrar a tempo conseguir ver o início da live. Então tá claro até. E aí, estão gostando? Deixem aí o comentário, já vão colocando dúvidas, que no final, se der tudo certo e vai dar, eu vou responder as dúvidas. Aproveitem, porque há muito tempo eu não faço aula ao vivo. Então, falando aqui das classes, e eu vou aumentar um pouco mais aqui a minha tela, vamos lá. Aumentando aqui a tela, falando das classes. Então, nós temos os ácidos, eles são divididos em classes. E por que você precisa saber disso? Porque cada classe tem a sua particularidade, ok? Então, nós temos os alfa-hidroxiácidos. Eu coloquei alguns, não são só esses, são vários outros, tá? Mas aqui os principais: o ácido glicólico, o ácido mandélico, o ácido lático, o ácido cítrico, são ácidos muito utilizados em peelings e que são da classe dos alfa-hidroxiácidos. O que significa isso? Porque é importante. Então, já anota isso aí, porque eu não vou repetir aqui. São ácidos pH dependentes que precisam ser neutralizados. Tá bom? Então, vão colocando aí que no final prometo que eu vou tentar, né, ler todos os comentários. Essa live, ela tá mais enxuta, então vai dar para a gente colocar aí bastante conteúdo. Então, os alfa-hidroxiácidos são ácidos pH dependentes, isso você precisa saber. Aí nós temos os beta-hidroxiácidos, e aqui é um, né? Nós temos um ácido que é o mais utilizado na estética, que é o ácido salicílico, ok? O ácido salicílico, ele não é pH dependente, porém, ele não necessita neutralização, porém, eu gosto de neutralizar esse ácido, porque ele tem muita afinidade com membrana de célula, então, quando eu neutralizo, eu diminuo um pouco esse efeito desse ácido, mas não é obrigatório neutralizar. Nós temos os polihidroxiácidos, gluconolactone ácido lactobiônico, e aqui eu já vi que tem um comentário de uma pessoa, da Márcia, que tem manchas vermelhas no rosto. E a gluconolactona, ela é um ácido extremamente indicado para pessoas com rosáceas, ok? Então, para peles sensíveis, esse peeling ele é incrível. Temos também o ácido lactobiônico e que mais? Os retinoides, que seria o ácido retinóico e o retinol. O retinol, ele não é um ácido, ele é a forma não ácida da vitamina A. É uma opção para quem não quer fazer um peeling muito agressivo, dá para usar o retinol, ok? São os retinoides.
O ácido retinóico ele é dessa classe. E o derivado do ácido acético também, que é o ácido tricloroacético. Aqui entraria também, mas não vou entrar nesse assunto porque é um ativo que já foi proibido, que é o fenol, ele entraria como uma classe separada, ok? De todos. Mas o fenol, ele é um peeling que realmente, na minha opinião, não deveria ser usado na estética mesmo, tá? Porque ele é um peeling que ele exige uma técnica apurada, precisa de um controle muito grande do paciente. E o fenol, falando aí de histórico, é um peeling de 1960, que era feito em centro cirúrgico. E de repente ele veio com a corda toda e realmente ele dava excelentes resultados, mas você precisa saber usar. Eu, com todos esses anos de experiência, eu não uso. Então, assim, o fenol é um peeling que realmente eu não entendo o que aconteceu. Né? Não se deve usar de forma indiscriminada. Outro ácido também, que ele é um ácido mais complicado, e ele já entra nos peelings avançados, é esse ácido aqui, ó. O ácido tricloroacético. Por que, que ele já é um peeling mais avançado? Porque ele forma frost, ele pode sim fazer um peeling médio. De uma forma rápida, ele pode chegar num peeling médio. E se você não conhece frost, se você ainda está iniciando em peelings, não é um peeling para você sair aplicando, tá? Exige um conhecimento mais apurado, uma técnica mais apurada. Os demais que eu falei anteriormente, eles são muito mais tranquilos de se trabalhar, com menos riscos de intercorrência, tá bom? Falando dos ácidos mais utilizados, então, ácido glicólico, ele é um AHA, ele é extraído da cana-de-açúcar, excelente para renovação, ok? Excelente para renovação do extrato córneo e ele faz o estímulo dérmico também, porque ele tem um efeito altamente hidratante. Quando eu penso numa pele, que é uma pele envelhecida, uma pele com linhas finas, uma pele totalmente desvitalizada, uma pele que eu quero fazer ali uma harmonização, um preenchimento, mas aquela pele, ela é uma pele desvitalizada total. Fazendo o peeling de ácido glicólico antes dos procedimentos, você vai ter um resultado muito bom. Para que é indicado o ácido glicólico? Para fotoenvelhecimento, rugas finas, estrias, e ele pode ser utilizado até o fototipo 3. Vanessa, por que até o fototipo 3? E aqui, gente, então anota isso que é importante. O glicólico, quando eu falo em fototipo 3, aqui, ó, quando eu falo em fototipo 3, eu estou falando de peeling de ácido glicólico. Peeling, tá bom? Quando eu falo de peeling, eu uso uma concentração mais alta. Por quê? Tem sabonete de ácido glicólico. O sabonete ele pode ser usado em todo tipo de pele. O peeling não. O peeling até fototipo 3. Mandélico. Esse é o mais coringa. Você tem que ter ele aí no seu consultório, porque você vai usar para todo mundo. E assim, ele serve antes, por exemplo, de um microagulhamento, você pode fazer um peelingzinho aí de mandélico, que vai super bem. Ele é um peeling que ele serve para todos os fototipos. A molécula dele ela é uma molécula maior, então ele penetra mais lentamente. A chance de intercorrência com ácido mandélico, ela é uma chance assim muito pequena, praticamente nula se você fizer o passo a passo certinho, tá bom? O ácido lático, que ele é um derivado da fermentação do leite, tá? O lático, assim, peeling sozinho de ácido lático eu não faço, não costumo fazer. Por quê? A gente tem muito mais resultado do lático quando ele é associado, tá? Então hoje eu praticamente não uso o lático puro para peelings, mas eu uso ele muito na solução de Gessner modificada ou de Gessner, que vai o ácido lático, ele é muito bem-vindo. Ácido salicílico, bom, esse é muito utilizado. Então, ele serve para preparo de pele a 10% antes de fazer um outro peeling, para potencializar o peeling. Ele é bom para acne, fotoenvelhecimento, hipercromias. Então, falando sobre a ação dele, ele é um beta-hidroxiácido
extraído da casca do salgueiro, então ele é um anti-inflamatório potente, antibacteriano e também tem ação clareadora. Padrão ouro para o ácido salicílico realmente é o tratamento da acne, tá bom? Gluconolactona, esse aqui é o meu querido. A gluco é o peeling, ele é um polidroxiácido. Ele tem a molécula grande, suave, e ele tem um efeito muito semelhante aos alfa-hidroxiácidos, só que ele não causa frost, ele pode ser usado em peles mais sensíveis. Então, por exemplo, para acne, ele é muito bom, para aquela acne tardia, sabe aquela acne de mulher já adulta, em que a gente tem aquela acne mais persistente? Excelente a gluconolactona. Para peles acneicas inflamadas, excelente a gluconolactona. Para rosácea, então padrão ouro para rosácea melhora muito. Poros dilatados. Qual o benefício aqui da gluconolactona? Ele é um polidroxiácido, ele é indicado para todos os tipos de pele. Eu tenho muita segurança em trabalhar com esse peeling. E ele também ele faz um equilíbrio da pele. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Fiz um peeling extremamente inflamatório, descamativo. Pode ser até um peeling físico, como por exemplo o peeling de algas. Aí a pessoa ela não quer descamar, mas eu quero equilibrar essa pele, deixar essa pele mais bonita, mais luminosa, eu posso vir com o peeling de gluconolactona. É uma opção também para o verão, então é um peeling menos agressivo, então ele é excelente para o verão também. Aí nós temos o ácido tilglicólico, que ele também é um alfa-hidroxiácido e ele é específico para olheiras vasculares e também para aquelas manchinhas pós-procedimentos invasivos. Então, ele é um quelante de ferro, ele vai diminuir aquela hiperpigmentação por hemosiderina, causado por depósito de hemosiderina, que é o pigmento do ferro. Ácido azelaico, também excelente, ele vai inibir tirosinase, então ele tem uma ação despigmentante muito boa e é um antiacne potente também. Aí existe o ATA, que eu já falei para vocês, que é um peeling um pouco mais avançado, né? Que ele é muito potente, ele atua através de coagulação e ele é específico para fotoenvelhecimento, melanose solar e melasma não é indicado, tá? Então, essa indicação aqui ele não tem. Eu coloquei melasma com restrições, mas não é isso. É restrições total para melasma. Não é um peeling para melasma, tá bom? Retinóico, então ácido retinóico. É um retinóide, como eu já falei, lá da família dos retinóides, da tretinoína. Então, esse é um ácido que eu gosto muito, uso muito. É um ácido que ele é relativamente seguro, tá? E ele promove uma renovação celular. Mas vai bem para todo mundo? Não, eu preciso avaliar, tem algumas contraindicações. Porém, é um ácido que ele é indicado para fotoenvelhecimento, hiperpigmentação pós-inflamatória, melasma, acne, estrias, foliculite. Então, ele vai muito bem para várias queixas estéticas também, tá bom? Vou diminuir. Tudo bem? Vocês estão entendendo como que está aqui o conteúdo para vocês? Deixe um comentário aqui para eu saber. Aí a Nafis é minha aluna do curso Peeling de Algas. Espero, Nafis, que você venha fazer também aqui o curso de peelings completo, tal, peelings químicos, que tem muito mais do que essas informações. Isso aqui é um conteúdo assim de dentro do curso, tá? Eu estou trazendo conteúdo que está lá no curso, porém, claro que não é o curso completo. No curso vocês vão aprender de forma muito, mas muito detalhada a forma de aplicação de cada um desses ácidos, formulações, enfim. Depois eu vou falar mais para vocês. Então, aqui eu vou deixar uma tabelinha. Essa tabelinha, ela já vem com as concentrações ideais, tá? Aqui, e também o pH ideal de cada ácido, tá bom? Então, é bem legal, porque ele já fala se é tempo dependente, se é camada dependente, enfim.
Já fala aqui qual que é a concentração e o pH ideal. E aí uma informação, que ninguém me fez essa pergunta aqui, mas tem uma informação que eu preciso passar para você e que ninguém nunca te contou sobre os peelings. Eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários quem trabalha com kit e quem já manipula e quem não trabalha com uma coisa nem outra. Coloquem aqui nos comentários. Trabalho com peelings de kits, então peelings industrializados. Trabalho com peelings manipulados ou não trabalho com uma coisa nem outra. Coloca aqui para mim. E já coloquem as dúvidas porque eu vou responder, tá bom? Daqui a pouquinho nós encerramos o conteúdo da aula e aí eu vou responder as dúvidas. Ah, a Paulinha colocou aqui, ó, que ela é minha aluna do curso de peelings magistrais. Foi na pandemia, realmente. Foi minha primeira aluna, uma das minhas primeiras alunas, que foi quando eu lancei na pandemia os cursos de peelings magistrais. E que bom que você está aqui relembrando o conteúdo, fico muito feliz. Então vamos lá, vamos continuar aqui. É que ninguém te contou e que ninguém te conta. É que você, profissional de estética, você pode montar os seus próprios protocolos. E por que que ninguém te conta isso? Porque senão, né, algumas empresas vão perder muito dinheiro. Mas sim, é possível com conhecimento. Se você entender sobre cada ácido, o que faz, como aplica, como eu associo, você pode sim, tá? Você pode montar os seus próprios protocolos. E muitas pessoas, eu já tenho alunos aqui que hoje ensinam, fazem cursos de peelings químicos, hoje ensinam. E por que que eles fazem isso, gente? Porque já sabem montar os próprios protocolos com conhecimento que eles adquiriram. Não, por que que eu estou falando isso? Ah, mas eu gosto de trabalhar com os meus kits prontos, não tem problema. Mas você também precisa ter conhecimento que às vezes você pode montar o seu próprio protocolo com kit que você já tem. Mas se você não tem conhecimento, você vai ficar refém daquilo que as pessoas mandam você fazer e não daquilo que você conhece, tá bom? Então a ideia é que você, como profissional, você tenha conhecimento suficiente, tá? Para ter seus próprios protocolos, ganhar seu próprio dinheiro e sem depender do que as pessoas te dizem, mas daquilo que você conhece. Quando vocês atingem esse nível de conhecimento, esse nível de grandiosidade profissional, aqui a professora Vanessa fica muito feliz, muito satisfeita e torcendo aí muito por vocês, tá bom? Bom, o peeling, normalmente esses peelings de kits, tá? Então aqui eu tenho os peelings de kits. São peelings que eu tenho um passo a passo pré-determinado. Então são produtos que ele já vem pronto e aí você vai usar do jeito que a empresa te sugere. A grande questão que, por exemplo, esse kit aqui da BioAge é um kit clareador. Então você quer trabalhar para clareamento de pele, você compra esse kit. Aí amanhã a Adco lança outro kit e que é para outra coisa, que é para rejuvenescimento. Você vai lá, compra o kit novamente, que vem sabonete, vem tudo repetido. Aí a Cosmo Beauty lança lá um outro kit, você compra, é Vitaderm, aí o outro. Daqui a pouco, o que, que acontece? Você fica desse jeito aqui. E esse jeito, essa foto é de uma aluna, Danielia, que quando ela começou, ela tinha todos esses produtos. E detalhe, ela não sabia usar nada, nem fazer os protocolos, nada, nada, nada. Por quê? Ela tinha os kits, mas ela não conseguia entender porque para que serviam os ativos presentes aqui nos kits que ela tinha de peelings. E aí virou esse tantão de produto, venceu o produto, ela perdeu dinheiro. Você precisa do conhecimento para que você pense em ativos.
para que quando você desenvolva um peeling, você pense em ácidos, tá bom? Então, eu quero ácidos, eu quero ativos. Eu vou fazer um peeling de ácido glicólico. Peraí, essa empresa ela tem o ácido glicólico a 10%, pH 3,5. Esse serve para quê? Ele serve para um preparo de pele. Para ter uma ação de peeling, eu vou precisar ter uma ação mais tempo. Então é isso, você precisa ter esse conhecimento, tá? Normalmente os kits eles vêm com a fase, né, de higienização, esfoliante, sabonete glicoativo, peelings, vários passos e filtro solar. E por que acontece isso, gente? Lembra que eu falei que o peeling ele tem profundidades diferentes? Só que quando eu faço cadastro um produto como um cosmético, eu tenho limitação de concentração de ácidos, tá? Professora, mas eu, como profissional, eu ouvi falar que esteticista só pode trabalhar com peelings até 10%. Quem falou isso? Não é, tá? Na legislação, na lei federal do esteticista, não fala em nenhum lugar concentração de ácidos. Nem fala lá sobre peeling, tá bom? Então não é proibido. A única coisa que acontece é que quando a indústria ela vai cadastrar lá na Anvisa, tá? O seu produto como cosmético, se ele é um produto cosmético, então ele tem um limite de concentração. Mas só que quando você trabalha com kit, você não se engane que você não está trabalhando com peeling a 10%. Você está trabalhando com uma técnica que vai removendo aos poucos a epiderme em várias etapas. Então, por isso que são vários produtos aqui, para que no final você tenha pelo menos um peeling superficial. E aí, qual que é a proposta? Sim, você tem outras opções. Nesse caso, você pode trabalhar com os peelings manipulados, com os peelings magistrais, que você vai aprender a fazer isso no curso. Claro que você precisa saber sobre o ácido correto, a concentração correta, a base, o pH adequado. Isso você tem que aprender a fazer. Mas, professor, eu quero trabalhar com o meu kit. Não tem problema. Mas você precisa entender sobre o ácido, que você não precisa necessariamente ficar usando kit, comprando um monte de kit. Quando vai ver, você tem 5 ácido glicólico. Para que você quer 5 ácido glicólico se você pode ter um bem que faça um bom efeito, tá bom? Então é isso. Tem um monte de produto que tem ácido mandélico. Para quê? Mas a forma que você tem de ter uma maior lucratividade realmente é com os peelings manipulados, tá bom? Ou magistrais, como você preferir. Qual que é a diferença de um e do outro? Nos peelings magistrais, você vai ter menor custo e maior lucratividade. Com os peelings industrializados, o custo vai ser um pouco maior. Alta efetividade nos magistrais, aqui você tem uma segurança maior, porque o pH é maior, o kit, ele é um kit industrializado. Nos magistrais, você também consegue fazer seus próprios protocolos personalizados, tá? Então, aqui você consegue, sim, usar algo que é seu, que você consegue ali personalizar. E aqui nos industrializados, normalmente o protocolo ele já é estabelecido. Uma diferença, a validade. No magistral, a validade é menor, com certeza. E nos industrializados, a validade é mais longa. No peeling magistral, você precisa ter o conhecimento sobre o pH. Isso tudo vai variar. O pH e a concentração do ácido, você que vai determinar. No caso do industrializado, ele já vem na concentração e pH mais controlado, tá? E é por isso que você precisa de conhecimento. No peeling magistral, a aplicação é semanal. Já nos industrializados, a maioria são sequenciais e semanais. Vanessa, mas você não trabalha com industrializado? Trabalho, mas hoje eu gosto de criar meus protocolos. Então, eu gosto sim de trabalhar com os peelings magistrais. Qual que é a vantagem? Ao invés de aplicar
um monte de produto para ter um efeito, com magistral, de forma controlada, eu consigo, tá? Trabalhar aí com um único produto. Então, eu vou higienizar, aplicar o ácido, se for necessário, eu neutralizo ou não, acabou o protocolo. Eu levo 20, 30 minutos, cobro o mesmo preço do que eu cobraria com peeling industrializado, só que eu tenho um lucro muito maior, tá bom? Então, vamos falar aqui de dinheiro, porque dinheiro é importante. Então, assim, um peeling magistral, eu vou pagar aí de 40 a 160 reais, mais ou menos, tá? Um peeling magistral. Já nos industrializados, o preço do kit ele vai variar de 380 até 1.200 reais, dependendo do kit. Então, realmente, aqui quando eu falo em termos de lucratividade, eu vou ter muito mais lucratividade. Aqui você que é um profissional aí diferenciado, eu vou falar um pouco mais aqui sobre o curso que nós estamos lançando aqui, que é o curso de peelings, tá? Um curso completo de peelings, onde você vai aprender tudo o que foi falado hoje, tá? Todos os pontos e um pouco mais. Então, nesse curso de peelings químicos, esse não é para quem já é meu aluno de curso de peelings químicos, porque você vai aprender a mesma coisa que você já aprendeu. Tá bom? Então, por que eu tô falando isso? Porque depois não adianta você fazer o curso e arrepender. Não. Quem já faz o curso lá de peelings magistrais é esse curso, só que renovado. Esse daqui, ele é um curso em parceria com a Fabel, que é uma instituição de ensino superior, é uma faculdade, e ele é um curso livre, claro, mas que tem a emissão do certificado pela Faculdade de Belém. É uma instituição séria, a gente traz mais segurança, inclusive você que precisa de um certificado, que quer um certificado qualificado pelo MEC, tá? Essa é a proposta desse curso também, a qualificação. Você vai aprender sobre anatomia de pele, fototipos de pele, como identificar corretamente o fototipo, sobre hipercromias, vai entender melhor o que são os ácidos e o que eles fazem, muito mais. Hoje a gente já passou aqui muito conteúdo, mas você vai aprender de forma detalhada cada um deles, como atuam esses peelings, vai entender mais sobre os ativos despigmentantes, vai entender as concentrações corretas, ideais para peelings seguros, tá? Concentrações que não te limita de repente, não ter um efeito na pele, como que você vai aí montar o seu protocolo de forma segura. E por que eu falo aqui em segurança? Porque esse curso é para quem está iniciando e quem quer ter segurança, tá bom? Vai entender sobre pré-peeling, pós-peeling, demonstração prática de cada ácido e, claro, vai ter lá a mentoria de dúvidas pelo grupo. São 33 aulas detalhadas. Você vai aprender na prática como aplicar o ácido mandélico na concentração de 20 a 30%, o ácido glicólico, a gluconolactona, o ácido azelaico, que não está aqui, mas eu pulei, mas está lá. O ácido azelaico, ácido salicílico, gluconolactona, Gessner modificado e ácido retinóico. O que não tem aqui nesse curso, ele não é um curso de peelings, ele não tem os ácidos, que são aqueles ácidos que vão fazer peelings médios, ok? Aqui é um curso para quem deseja ter resultados com segurança e faz o peeling superficial, que, como eu falei lá para vocês, o peeling superficial não é bobinho, é aquele que ele pode remover toda a epiderme. E aí, hoje, no lançamento, tá? Ele de 599, esse curso super completão, ele fica por 297 ou 12 de 29,70, ou seja, por mês aí menos do que uma pizza, tá? Ele está extremamente acessível, esse curso, pela qualidade, pela quantidade de aulas que tem, pelo o conteúdo rico em detalhes que tem no curso. Então, você tem esse preço especial que estará válido somente no grupo. Se você não está no grupo, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo dessa live para você entrar no grupo e para você conseguir obter essa oferta especial, tá? Então, voltando aqui, agora finalizando a live, eu não podia, né, terminar essa live
sem falar dessa super oferta. E para quem, somente para quem, tá? Tiver no grupo, se inscrever no curso, tá bom? É que vai ganhar, eu vou dar de presente aí, um super presente, que é o acesso a um outro curso que é de peelings combinados, tá? Esse curso não está lá na plataforma da Fabel, é um presente meu, porque eu sei que tem muitos alunos aqui que querem aprender mais, mas só vão ter acesso ao só terá acesso a esse curso, tá? Somente quem estiver lá no grupo. Detalhe, só terá acesso aos peelings combinados quem concluir o módulo dos peelings químicos, porque senão é aquilo que eu falei no início da aula. A pessoa quer começar pelo final. E não é para começar pelo final, é para começar pelo começo. Tá bom? Letícia, então é isso. Começar pelo começo, começar estudando. Não adianta você pular todas as aulas teóricas e ir lá para as aulas práticas. Por que não? Porque aplicar ácido, gente, é a coisa mais fácil, tá? É um passo a passo simples. O que não é simples? Entender o que você faz, por que você faz, como você faz. Não prejudicar quem está ali confiando o rosto, confiando a sua vida para você, tá bom? Então, isso eu preciso deixar aqui bem claro. Então, Manu, a plataforma das aulas é uma plataforma da própria Fabel, porque o certificado desse curso aqui, Peelings Químicos, será emitido pela Fabel, tá bom? Então, é a plataforma deles, será tudo dentro da plataforma da Fabel, tá bom? Eu não é um curso igual os que eu tenho, que vocês acessam lá pela Eduz. Esse de Peelings Químicos é pela Fabel. O acesso ao curso, ele é um acesso por 1 ano, tá? Então, vocês têm aí 12 meses para terminar esse curso. Detalhe, como ele é um curso longo, um curso detalhado, rico em detalhes também, para vocês terem acesso ao certificado, tem lá um conteúdo que vocês precisam fazer uma provinha, tá bom? Então, esse curso, ele é diferente dos demais nesse sentido, porque ele é um curso sério, tá bom? Não é cursinho aí que vocês compram na internet, conclui como quer, do jeito que quer. Não, é curso sério, é para você aprender, para você, na hora que for aplicar um ácido, lembrar lá a professora Vanessa falou, esse aqui eu já sei, vocês vão ficar mais atentos à concentração, vão ficar mais atentos a pH, vão ficar aí, ó, antenados nos peelings. A Júnia, ela ainda não trabalha, Ju, esse curso, ele é um curso pensado em vocês, tá bom? Que ainda não trabalham, e você tem que começar pelo começo, entender realmente cada ácido que faz, como aplica, e daí, você sabendo isso, você voa. Você trabalha com ácidos que são de kits, você trabalha com ácidos que são de qualquer marca, tá bom? Do jeito que você quiser. Ai, quero fazer o meu ácido, você faz, porque lá eu vou ensinar, tá bom? Então é isso, eu vou colocar agora, eu já vou colocar o link lá no grupo e também já estou abrindo o carrinho para você adquirir aí esse curso, que ele está incrível, ele foi totalmente pensado de uma forma assim muito dinâmica também, as aulas são dinâmicas, mas os conteúdos eles são extremamente ricos, ok? Então, assim, quero que vocês venham fazer esse curso. Claro, e que vocês tenham lucratividade, gente, que vocês consigam aí trabalhar com peelings, que quem não trabalha com peelings está perdendo muito dinheiro, tá bom? Então é importante que vocês sim trabalhem. Obrigada, então, pela atenção de todos. Vou encerrar aqui a nossa aula. Muito obrigada por vocês estarem comigo até agora. Vejo vocês na próxima aula.